Olá pessoal, para você que nos acompanha, tudo bem? Claro, deve, o seu cadeira tem muito baixo. Opa, vamos ficar mais alto. Vamos lá. Pronto. Fiquei na mesma altura? Ficou, agora tá todo Então mundo. tá bom, ainda bem que Os o Paulo ombros viu, estão tá vendo, batendo. ó. Você não ia ficar. Tá certo que o Paulo é o protagonista? Não, Pronto. tá perfeito. Vamos lá, dá um 3, 2, 1 aí e vamos embora. Pode ir, depois a gente corta esses 20 segundos primeiros. Olá pessoal, para você que nos acompanha, tudo bem? Início de semana, segunda-feira, 8 de maio de 2023, e com muita alegria a gente abre mais um espaço no nosso projeto ABC em Off, agora com a temática da economia, do desenvolvimento, do empreendedorismo, o ABC em Off Negócios, que tem sempre a nossa marca, Andréa Brock, Leandro Amaral, Anderson Afonso, e com um convidado para lá de especial que vai estar conosco nessa jornada semanal, para não dizer mais do que isso, né? Se for necessário mais de uma vez por semana, o Alan de Camargo. Alan, mais uma vez, obrigado, bem-vindo ao projeto junto conosco, o Alan assinando conosco essa empreitada ligada a empreendedorismo. Tudo bem, Alan? Mais uma vez agradeço, é um prazer estar contigo nesse projeto tão importante para a região do Grande ABC. Espero que vocês gostem, a gente está super à disposição para sugestões, críticas ao longo desse caminho aí. Legal, e para falar de empreendedorismo, falar de dicas, de emprego, não tinha como ser diferente, né? A gente está aqui na casa que discute isso diariamente, o Sebrae, e literalmente na casa aqui do Grande ABC, na Figueiras, espaço novo, o Paulo estava até falando aqui conosco, vai fazer um ano agora em agosto da nova casa e pulsando, né? A gente está aqui no andar superior, mas já muita gente se movimentando de um lado para o outro, dicas, cursos, e é isso que a gente imagina do Sebrae como protagonista. Gerente Paulo Sereda, obrigado por nos receber. Tudo bem, Paulo? Gratidão é toda minha, e que honra, né? Eu, ao lado de duas figuras aqui que são expoentes da região do ABC. Muito obrigado pelo convite. Legal. Alan, à vontade aí, vamos começar o norte aí da nossa entrevista. Bom, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo sobre empreendedorismo, sobre negócios e tudo mais. Acho que a participação do Sebrae é tão fundamental, principalmente, sempre foi, e acho que depois da pandemia isso tem sido cada vez mais evidente. Eu queria que você desse um panorama, como é que está a situação hoje que o Sebrae avalia para a região do Grande ABC, na questão de novas empresas, do mercado de emprego, como é que o Sebrae está analisando nesse pós-pandemia? O ABC é uma região bastante complexa, pela concentração de pessoas que nós temos, o tal do plano urbano, né? Você tem áreas como Diadema, Mauá, muita gente, bem adensado, São Caetano, bem adensado também, e você tem todo tipo de negócio acontecendo aqui. No entanto, o que a gente percebe, olhando dados, principalmente do SEAD, do IBGE, do PNAD contínuo, fazendo uma observação quase como um voo de helicóptero, a gente percebe um aumento do número de empregos no setor de serviços, isso principalmente São Caetano, Santo André, e aí depois vem São Bernardo, Diadema, Mauá um pouco menos, ali Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, mais ou menos acompanhando esses dados do comércio e do serviço. Passa já 60% dos empregos gerados no setor de serviços, o que não significa que a indústria perde importância enquanto gerador de divisa econômica, gerador de riqueza, dividendo, imposto, investimento na região e movimentando cadeia produtiva, mas mostra já uma tendência do impacto forte que você tem dentro do seu 4.0 da transformação digital. Isso quer dizer, Paulo, e é um debate antigo aqui no ABC, a nossa vocação segue a industrial? A vocação do ABC, na minha opinião, região estrangeira, vou fazer 6 anos aqui de ABC, é ser vanguarda, porque se tornou uma região da indústria, porque foi vanguarda do processo de industrialização no Brasil. Aí você trouxe uma série de desenvolvimentos, centros educacionais importantíssimos, como Engenharia Mauá, FEI, a Termomecânica, na Instituto Salvador Arena. Você tem expoentes de educação federal do ABC que vieram a reboque da indústria, mas o mundo migra hoje para um setor de tecnologia. A nova economia é tecnologia. Estou voltando no Web Summit, estava lá no Rio de Janeiro semana passada, vendo aquela muvuca toda de tecnologia, e não tem como o ABC ficar de fora. A gente tem densidade, a gente tem mão de obra sendo formada, a gente tem qualidade de pesquisa para continuar na vanguarda. A indústria não vai deixar de ter importância para o Brasil nem para a região do ABC, mas a vocação não é industrial, a vocação é estar na modernidade, a vocação de vanguarda. E por que não abraçar então a tendência mundial que é do setor de serviços, e serviços principalmente plataforma tecnológica? Eu acho que o Paulo ouviu nossa conversa caminho aqui do Web Summit, né? Eu ia deixar o Web Summit para frente, mas acho que é bom a gente puxar para agora.
Conta um pouquinho como é que foi essa semana que vocês estiveram lá. Vocês levaram algumas startups para lá, tem um projeto para Lisboa. Como é que foi esse evento? O projeto para Lisboa ainda é mais na intenção, na ideia, precisamos conversar melhor, mas o Sebrae levou uma série de startups, o Sebrae Nacional, e aí o Sebrae Estado de São Paulo vai também nessa linha, né? Uma série de startups para o Web Summit. Elas faziam exposições, um balcão pequeno, uma por dia, e muita movimentação de negócio. Oportunidade de conversar com as startups aqui da ABC que estiveram lá, bem bacana as ideias de negócio que tem uma de serviço de São Bernardo do Campo, está entrando agora para o BC Vale, convidamos ele, já tem foto, né, ali com a BC Vale, que trabalha com toda uma junção de serviços bancários. Então você encontra todos os serviços bancários numa única plataforma, até fugiu o nome agora da empresa. E aí você é um ex-bancário, mas você quer continuar operando os serviços bancários, produtos bancários, você encontra tudo naquela plataforma. Então é a tendência do que a gente tem hoje em termos de serviço no setor financeiro. Pessoas que vão ter o mapa de todos os bancos, e você precisa, por exemplo, de contratar um seguro de vida para a tua equipe ou até um projeto de financiamento, você consegue falar com um sujeito desse que acessa a plataforma e tem todo o menu ali do que é possível ser feito. Bem bacana. Falamos também sobre uma de reciclagem a memória é muito ruim, eu não estou lembrando. Não, mas de reciclagem, claro. de reciclagem de lixo, muito interessante a ideia. Até conversamos, eles têm destinação de resíduo sólido, conversamos um pouco sobre aproximar do pessoal de Piracicaba com etanol de segunda geração. O etanol de segunda geração vira bioplástico, é muito interessante. Eles não tinham isso no radar. E biodiesel, tem gente já com biodiesel seco a partir da origem da gordura animal, da gordura vegetal. Sempre o problema era um pouquinho de água que ficava no biodiesel. Já tem gente que resolveu esse problema aí. Então foi uma aproximação bacana. E o School Guardian, o Léo, que é um ícone, né, que é uma referência, está com o presidente do Tesques, dando um show lá no Web Summit. Falamos sobre algumas empresas de São Paulo. Eu participei de poucos fóruns, eu fiquei muito conversando com muita empresa ali. Mas o teu feedback é importante, Paulo, porque é o seguinte, a gente até discutiu aqui no caminho, a maior feira de tecnologia do mundo, pela primeira vez fazendo um capítulo, um braço aqui no Brasil, que foi essa discussão no Rio de Janeiro. Com o teu ativismo, com a tua experiência, qual foi o teu feedback lá? O que mais te chamou a atenção? Vamos lá, o que mais me chamou a atenção? Muita preocupação com o impacto da inteligência artificial, uma preocupação das pessoas está muito acelerado isso. Isso. Tinha alguns painéis a respeito de inteligência artificial, especificamente sobre o ChatGPT. E as pessoas falavam muito. Você parava nas rodas de café, você parava em frente a algum stand, você conversava, tinha uma preocupação das pessoas com relação a isso. Com relação às startups, ainda mantém aquela ideia de muita gente pensando primeiro no aplicativo para depois uma solução que efetivamente vai entregar, o que resolve. Acho que investir um pouquinho mais em comportamento empreendedor para quem pretende empreender na linha de startup vale a pena. Até estava falando com um empresário, esse eu vou lembrar o nome, Real Grana. Real Grana, que tem lá uma plataforma que dá educação financeira, educação de negócio para criança. Bem legal a plataforma, gamificado, bem legal a apresentação dele. E eu estava conversando, vou colocar o modo empreendedorismo. Perguntei, você fez o Empretec? Ele falou, não, então não faça nada sem antes fazer o Empretec. Porque o Empretec é um grande expoente mundial, não é do Sebrae, é mundial, é da ONU, que fala sobre o comportamento empreendedor. E as pessoas tendem a transformar a ideia do comportamento empreendedor em ferramenta, plano de negócio, Canvas, isso é uma ferramenta só de que é utilizado o comportamento empreendedor. Críticas ao Web Summit. Muito se falando de tecnologia, pouca gente preocupada com gente, com pessoas. Alguns momentos assim, me permiti sair fora, ficar num canto observando o movimento, a fauna, né? Sim. Observando o movimento. As pessoas hiperconectadas, não relaxavam em nenhum momento, paravam para comer com o celular na mão, que é um mal que a gente tem. Mas não hoje. tinha aquela socialização. E não se falava sobre como ficam as pessoas nesse ambiente todo. Até nos painéis de inteligência artificial discutia um pouco de pessoas, mas acabava desenvolvendo tecnologia. Então é uma preocupação minha que eu observo não só no Web Summit, mas que em empresas de base tecnológica na linguagem de transformação digital. Onde fica o ser humano nisso daí? Como é que fica a gestão de pessoas, de seres humanos,
vida, história, né? Onde que fica isso dentro desse ambiente? Não é só eu fazer a gestão tua para que você dê um maior resultado para a empresa, não. Você é um ser humano, você tem uma família, você tem uma história, você tem um background, você tem uma cultura, e como é que eu consigo utilizar isso, valorizar isso dentro do ambiente onde parece que a gente está ficando descartável? Acho que esse é um desafio da humanidade, não só do Web Summit, que eu não vi. E outra crítica, isso talvez por ser um pouco nacionalista demais. Por que em inglês nós estamos no Brasil? Por que tudo em inglês? Poxa, depois de mais de 500 anos a gente não deixou de ser colônia ainda, né? Então, nós estamos no Brasil. No mínimo tradução simultânea, sei lá. Por que o brasileiro... Porque o brasileiro é obrigado a falar em inglês. Perfeito. Então uma coisa maluca, o Luciano Huck numa saia justa enorme, porque não tem um domínio tão grande da língua inglesa, e tendo que fazer uma abertura em inglês, o teleprompter falhou, aí ele pega uma cola no papel, uma situação constrangedora. Desnecessária. A NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, você tem ela em espanhol, você tem em português, em inglês, salvo engano, você tem produção para francês, por que não? Aqui também, então, sei lá, uma sensação... Não, é importante essas ponderações. E muita gente, eu me permiti fazer uma pesquisa rápida, todo mundo que eu falava, eu só estava assim, pô, e ninguém estava confortável com essa ideia do ser 100% em inglês, mas é uma opinião do Paulo Sereda. Não, é importante registrar. Paulo Sereda, não do Sebrae. Perfeito. Tá? Uma opinião do cidadão brasileiro Paulo Sereda. De quem acompanhou. Não põe a logomarca do Sebrae nessa opinião, tá? Essa é só minha. Bacana. Seguindo nessa tua colocação em termos desse universo da tecnologia, do empreendedorismo, acho que o Sebrae vai divulgar uma pesquisa amanhã, a quantidade de pessoas que têm empreendido ou por necessidade ou por vocação, mas de alguma forma isso voltou na cabeça do cidadão brasileiro, até na pesquisa que vamos divulgar amanhã, 6 a cada 10 brasileiros sonham em empreender, em trabalhar de maneira própria e tal, e isso já voltou a ser o segundo pensamento do brasileiro. Em termos de competitividade, comparativo com outras nações, como é que a gente está nesse universo? A gente está empreendendo melhor ou a gente está empreendendo só por necessidade? É uma busca incessante por dinheiro ou isso faz parte de uma cultura que tem modificado no Brasil? Eu não li ainda o relatório GEM, mas eu venho acompanhando esse movimento de crescimento na formalização. Eu não posso, e aí você foi muito sábio ao dizer, né? Por necessidade, a qualidade, né? Eu não posso dizer que nós somos um país empreendedor porque a gente tem uma elevada taxa de formalização. Porque nessa elevada taxa de formalização tem muita gente que formaliza como MEI só para continuar recolhendo o INSS. Sim. Porque dentro da alíquota do MEI é mais barato eu pagar a alíquota do MEI e recolher o INSS do que se eu pagar sobre um salário. Tem muita gente assim. Onde a gente tem um termômetro? Maio é agora, deadline para que entregue a declaração anual. E o movimento aqui vai ser absurdo, principalmente depois do dia 15. Né? Sim. E aí tem muita gente que formalizou só para continuar recolhendo. Tem muita gente que formalizou porque com as mudanças na lei de terceirização que nós temos no Brasil, muitas empresas estão, obrigando é um termo forte, né, mas incentivando fortemente Pejotização. a que as pessoas terceirizem para continuar trabalhando, prestando serviço, sem fazer juízo de valor da qualidade do momento, precisaria analisar a situação da empresa que está tentando fazer isso, como é que a cadeia produtiva, tem um monte de coisa para analisar. É o fato, tem um crescimento nesse tipo de movimento, aí você tem um empreendedor por necessidade. A gente pega muita gente aqui que vem com problema de boleto, né, de guias do MEI que não foi recolhida, porque alguém formalizou para ele dentro da própria empresa, indústria, sei lá, comércio, que incentivou ele a abrir, mas não avisou que ele tinha que imprimir todo mês. Sim. Ele ficou esperando receber a cobrança. E aí ficou uma dívida para trás. Então, se alguém vê isso daí, Não você recolheu os formalizou, impostos, tá? e você está esperando vir a guia para você recolher, você não recolheu nenhuma vez, procure a gente, porque você está com passivo. E você precisa arrumar esse passivo. Tá? Essa pesquisa o Sebrae faz com qual periodicidade? Então, essa pesquisa de formalização é o GEM, Global Entrepreneurship Monitor, uma organização internacional, né? Todo ano? Todo ano. Então, estou só dizendo assim, que elevada formalização tem essa sujeira, tem essa sujeira no volume. Tem muita gente também que empreendeu
porque se viu desempregado, ou a inflação comeu a renda, não tem condição mais de sustentar a família, e aí ele se vira então impulsionado a uma outra atividade para que ele consiga complementar a renda. Talvez a esposa ou o próprio marido comece a fazer uma segunda atividade, motorista aplicativo, qualquer outra atividade, ele comece a fazer isso daí para poder complementar a renda. Então, empreendedorismo por necessidade. E aquele que se formou em algum emprego, perdeu o emprego, não se recoloca. A gente atendeu o pessoal da Ford para fazer um fechamento da Ford, fizemos um trabalho junto com os sindicatos metalúrgicos da Ford para mais de 700 pessoas, desses perto de 500 pessoas terminaram o ciclo de capacitação, 37%, fizemos uma pesquisa por amostragem, nos 150 desses que participaram do treinamento, 37% formalizaram. Esse pessoal acabou formalizando a maior parte porque não conseguia se colocar no mercado de trabalho. Então, dentro dessa taxa, você tem todas essas variáveis. Resumindo, né? E depois de toda essa extensão aqui, continua fortemente o empreendedorismo por necessidade. O que ainda assim não é um grande problema de você se ver forçado a empreender, desde que você, forçado a empreender, perceba uma oportunidade. Porque eu me lembro de um outro dado, e não sei se está atualizado, Paulo, de que tem um volume grande de novas empresas ou de MEIs, mas que uma parcela significativa não completa 2 anos de vida. Sim, continua um elevado índice de mortalidade. Muita gente não encerra, fica com o negócio parado. A pesquisa também que monitora encerramento de CNPJ, queda de CNPJ, também não reflete a realidade. Porque tem muita gente que fica com a empresa parada, tem muita gente que continua recolhendo, não está com atividade. No Brasil, qualquer sondagem estatística nesse universo de MEI, de ME, de IPP é muito difícil ser feito. Sim. É que é um esforço muito grande. Porque às vezes você está com o CNPJ ativo, mas você tem uma informalidade Qual enorme. o número mais atualizado de MEIs aqui no ABC? Tem esse número, Paulo? Eu peguei no mês passado, depende de onde você vem, né? Você tem a agência tem um número perto de 190 mil, meu número é perto de 210 mil. De MEIs no ABC? No ABC. É um número bem alto, né? Os dois têm razão. Se você pegar uma quarta, uma quinta fonte, vai acabar aparecendo uma média de 200 mil, digamos. Vamos cravar no mês 195, mas é por aí mais ou menos o que você tem, um volume muito grande de MEI no ABC e um volume muito grande de MEI inadimplente, que não está recolhendo as taxas. Tem um percentual de inadimplente? Dá perto de 50% desse. É muito alto. É muito alto, muito alto. Até a gente, no ano passado, nós fizemos uma ação junto com a Agência de Desenvolvimento, movimentando os postos, colocando ali o cartaz onde você poderia acessar por QR Code. Só para deixar claro o recorte, quando a gente fala em inadimplente, é de 1 até, enfim... Não recolheu no segundo mês é inadimplente. Está aberto a coleta inadimplente. Chama atenção. E tem muito caso na Feira do Emprego de Santo André, que eu fiquei ali na van atendendo, né, matando a saudade de atender cliente, que é uma coisa mais gostosa. Vimos lá o espaço do Sebrae. Muito bom. Eu atendi 6 pessoas que tinham assim, 1 ano e meio de conta para trás. Que estavam naquela que eu falei, esperando chegar o boleto em casa. Então, uma situação difícil. Perceber uma oportunidade quando você vê no bairro, você vê, enfim, em qualquer lugar, necessidades, desejos, demandas que precisam ser supridas. E aí você pode empreender. Planejando, fazendo conta, se estruturando. São Caetano do Sul tem, dentro ali da Atende Fácil, a estrutura do posto do Sebrae aqui, tem toda uma preocupação por parte do poder público para que ajude, auxilie a pessoa. Então procure informação. Tem muita gente que fica com medo, eu tenho medo de procurar informação, descobrir que a minha situação é muito ruim. Cara, uma vez eu vi um cartaz no hospital de Chicago, eu não estava lá, né? Eu vi uma publicação numa revista. Aí o cartaz dizia o seguinte: não existe infarto repentino, são necessários anos de preparo. Boa! Então não existe falência repentina, né? Você tem que fazer um caminho para quebrar uma série de erros que você comete. Entendi. Então a informação é o melhor caminho, ainda que você assuste no primeiro momento, mas assim, tem saída, tem caminho, tem o que fazer, né? Você ficar igual garrafa PET na enxurrada, sendo levado, não é um bom lugar, né? Não é uma boa ideia. E aí, pensando nessa questão do empreendedorismo por necessidade, você acha que a gente teria que mudar uma cultura do brasileiro para que ele pudesse fazer esse planejamento que você estava falando,
pensar numa dor e criar uma solução para essa dor e não sair empreendendo, ter esse pensamento de você construir uma ideia e aí criar esse ambiente mais inovador para startups ou para empresas que vão trazer uma solução diferenciada. Isso passa por uma educação empreendedora nas escolas, talvez na universidade, mas até antes da universidade, nas escolas. Você acredita nisso? Muito. Eu tenho isso é uma bandeira minha. A educação empreendedora é uma das coisas que eu defendo. Tem vários programas no Sebrae, tem uma equipe que nós somos em 23 pessoas, 24 comigo, mais os ALES, 15 ALES, mais os agentes dos postos, esperamos ali cerca de 70 e poucas pessoas em rede trabalhando. A educação empreendedora é o único programa que é meu, a meta é minha, não está na mão de ninguém, não deixo ninguém fazer. Por paixão, tem a Cíntia, está junto comigo nisso, a Patrícia junto comigo nisso, o Osvaldo, né? Mas eu falo com todo o secretário de educação, eu faço questão, porque eu acredito piamente que isso muda o nosso país. Agora, qual o nosso principal barreira? A cabeça das pessoas. Quem está na extrema esquerda acha que se o Sebrae levar a cultura empreendedora para o ensino público, nós vamos formar burguês, nós vamos formar patrão. Sim, não é. Assim, me viu um monte de palavra que você tem que tomar cuidado com o que você fala, mas não é. É muita inocência ou desinformação. Para quem pensa isso, eu convido a assistir o filme Menino que Descobriu o Vento. Sensacional. O único objetivo daquele menino era estudar. Ele precisava resolver o problema da colheita, da irrigação, para que o pai tivesse dinheiro, para que ele pudesse pagar $200 que é a mensalidade, a anualidade, né? O ano de estudo naquela escola, para ele poder estudar. E ele cria todo um projeto influenciando pessoas, fazendo prototipagem, ele fez MVP, ele fez tudo o que você tem em termos de cultura empreendedora para poder estudar. Então, cultura empreendedora, mais do que incentivar as pessoas a empreender direito, transforma o cidadão em protagonista da sua história. Exato. E começa te chamando a ter meta, a ter propósito na vida. Irmã Dulce, baita empreendedora essa mulher, incrível a história dela. Ela não queria ganhar dinheiro. Mas Teresa de Calcutá, o repórter perguntou para ela, quando viu cuidando de leproso, falou: nossa, eu não faria isso por dinheiro nenhum. Ela falou: nenhum. Por dinheiro. Então, assim, empreendedores fantásticos. Então, cultura empreendedora muda a história do nosso país. Porque você se torna protagonista da sua história. Você vai estudar o que você quer. Você vai procurar a oportunidade de trabalho que você quer. Você vai decidir: eu quero ser um sacerdote. Mas você vai ser um sacerdote por decisão, não é por falta de opção. Vou ver a minha arte em Trindade. Você vai lá, sabe, pleno. Agora, né, deixa eu sabendo pegar o que esse você gancho quer. aqui, Paulo. Essa pergunta do Ale é importantíssima. Estamos chegando no meio do ano de 2023. Se pudesse salientar a manchete para o empreendedor até agora, até a metade do ano, qual é o destaque? Os empreendedores estão sofrendo muito com instabilidade, falta de previsão, previsibilidade do futuro. Isso você pega nos índices de confiança. Mas isso é culpa de quem? Economia, você acha? É culpa de uma conjuntura. De novo, é um infarto, né? Não tem repentino, nem o avião cai por uma única falha. Você tem uma instabilidade na guerra russa. Isso gera muita instabilidade econômica. E as notícias vêm e as pessoas não sabem muito fazer leitura da notícia econômica. Está ruim, porque eu não sei, mas está ruim. Hein? Ouvi dizer que está ruim, então dá medo de investir. A instabilidade do governo americano com a China, ali naquele Taiwan, aquele pedaço ali, né? Aquela coisa que parece menino brigando, né? Gosta aqui, ó, atravessar a linha, uma coisa que não tem sentido, né? No mundo que está saindo da pandemia. E internamente você não tem ainda uma clareza de qual política econômica a gente vai abraçar. Fala-se em reforma tributária, mas não diz que tipo de reforma tributária a gente vai ter, se isso vai reduzir carga tributária, se vai desonerar a cadeia Você produtiva. acredita que a reforma sai do papel? Pela tua experiência, do ambiente? Essa é uma pergunta muito forte, né? Eu vou responder assim: eu torço para que saia. Tá. Qualquer uma. Qualquer uma não. Uma que minimamente simplifique a maneira como nós emitimos documento. Porque fora a dificuldade que você... porque fora a dificuldade que você... Fora a carga tributária que é pesada, o como você emite o documento é complicado.
Eu tenho vários, não é objetivo, eu poderia contar para vocês aqui 20 histórias de cabeça de empresários que eu ajudei porque ele não sabia como tributar o produto dele, não tinha clareza no NCM, na nomenclatura comum do Mercosul, da mercadoria. Essa nomenclatura diz para você que tipo de tributo em si que você está fazendo. E às vezes não tem clareza. Como é que o tributão não é claro? E como não é claro, cria-se um monte de dificuldade para vender facilidade. Insegurança também é um caro. É um ponto e aí, de interrogação. Só fazer uma defesa aqui. Recentemente, uma jornalista de grande renome, do grande veículo de comunicação, disse que o Simples é uma maneira que o governo faz para abrir mão de receita. Não, a senhora está muito desinformada. O Simples é um regime tributário de lucro presumido, que é escalonado conforme a empresa vai aumentando de faturamento, que protege quem é pequeno, porque não tem sentido eu chegar para uma criança recém-nascida e falar, você vai doar 25% do seu sangue. Ela não tem condição, conforme vai ganhando peso e tamanho que você vai tornando apto a doar sangue, então uma desinformação muito grande. Em alguns casos, na tabela do Simples, que deixou de ser simples há um tempo, inclusive, complicaram muito ele, às vezes é vantajoso a empresa abrir mão da tributação pelo Simples e tudo presumido. Então é uma desinformação muito grande, não é nenhum tipo de benefício ou de benesse, estou abençoando você, estou dando presente. Não, o imposto simples é uma tributação muito bem pensada e inteligente, que custou para ser implementado no nosso país. A reforma tributária devia desonerar a cadeia produtiva, porque não tem sentido onerar a cadeia produtiva, e teria que ser de maneira simples para que fosse tributado. Claro, a regra é clara. Eu leio, estamos tranquilo, aqui é isso aqui mesmo, eu fico tranquilo. Recentemente reuniram e revogaram uma decisão do Supremo sobre tributos e mudou toda a estratégia das empresas. Então essa insegurança é muito difícil de você aprender. Queria que você passasse para a gente, para quem está nos assistindo e tal, quais os programas do Sebrae que você acha que é importante as pessoas conhecerem, que pode melhorar a vida e como ela faz para se aproximar do Sebrae, qual a importância do Sebrae nessa vida do empreendedor? Olha, para quem está pensando em empreender, estou com a ideia, estou querendo empreender, a gente tem um atendimento gratuito, vem, chega, é atendido por ordem de chegada, porque às vezes tem uma espera, a gente tem uma equipe de projetos, tem uma equipe de atendimento, às vezes as pessoas ficam olhando para a equipe de projeto, por que não me atende? Porque não tem a competência técnica para dar uma consultoria, ele tem um outro conhecimento aqui na equipe de projetos. Então vale a pena o atendimento individual, tem os postos, Diadema, Associação Comercial, São Bernardo do Campo, a Sala do Empreendedor, Associação Comercial, em São Caetano do Sul, ali no Atende Fácil, Mauá, no Paço Municipal, Ribeirão Pires, ali também no Atende Fácil, do lado da estação ferroviária, Rio Grande da Serra, também ali na Secretaria de Desenvolvimento, não tem postos, você não precisa vir lá aqui para Santo André para te atender e pode ir pelo site também. Ele chega. Qual que é essa conversa que ele vai ter? Ele vai apresentar a empresa dele? Estou pensando em abrir uma empresa. É bacana vir com uma ideia. Uma pergunta que faz muito pra gente aqui, o que é o modo com a certeza que dá dinheiro? É a pergunta de R$1 milhão. E não tem resposta para isso, né? Depende do momento, do que você conhece, né? Um exemplo prático que eu dou, padaria dá dinheiro? Sim, panificação é um negócio que normalmente bem montado vai dar dinheiro para você, mas requer escala econômica, um volume de investimento pesado e não fecha nunca. Então, tudo bem para você acordar cedo pra caramba e sábado, domingo tá trabalhando? Isso. Não. Feriado. Sábado, domingo quero ficar em casa. Então, padaria não é para você. Não é o teu perfil. Então, essa resposta tem isso. Então, vim com a ideia. Posso fazer o Empreenda Rápido, posso fazer o curso de Empreenda Rápido gratuito online no site do Sebrae, sebrae.com.br, selecione estado, São Paulo, se inscreve. Ou pegar a programação em todo o ABC pelo escritório do jornal aqui do ABC, com a gente, entra pelo 0800, né, 570-0800, o pessoal que põe na programação do ABC, e pode também pegar a programação em todos esses postos que eu falei, tem programação também gratuita. Tem empresa, estou crescendo, estou melhorando, tem os programas setoriais, que são programas com grupos de empresa, todos do mesmo segmento, em que a gente sempre investe em competitividade, a meta é que você venda mais, que você fature mais. Então tem vários programas, a gente contrata com a gente também, 0800, 570-0800, vem aqui para o ABC. Esse não, esse tem uma contrapartida do empresário, mas sempre é muito pequena, muito baixa.
Tem um módulo que é gratuito, inicial, que você pode aprofundar até com consultoria na sua empresa. Tem um programa de transformação digital para a indústria, e que tem consultoria gratuita de Lean Manufacturing, de economia de energia do Senai. Isso o Sebrae contrata o Senai aplica. Então, se você é industrial, fatura até 4.800.000, procure a gente para entrar no programa, na Jornada de Transformação Digital. Tem o Empretec, um seminário da ONU, 6 dias, 9 horas por dia. Esse trabalha comportamento empreendedor, na minha opinião é o melhor que existe. Se Deus chegasse para mim e falasse, Sereda, escolhe uma coisa para backup que eu vou formatar, né? Eu deixo em Empretec. Tira a graduação, as pós, as especializações, deixa em Empretec. Porque o Empretec me capacita a buscar tudo isso. Eu digo que eu estou fazendo desde 97. Você sai da sala, você continua fazendo. Agora eu quero pegar o gancho das metas. Me recordo que um grande objetivo, um sonho do Sebrae era uma casa bem localizada. Aqui, quantas pessoas já passaram nesse quase um ano, Paulo, aqui na Figueiras? Eu preciso medir abril. Tá. De janeiro até o dia 4 de abril, que nós fizemos a medição, 1.800. Quase 2.000 pessoas. Alta. Perfeito. Mas como? Não me lembro exatamente, né? Passaram por esse atendimento nesse prédio aqui. Perfeito. Dá um aumento de 70% em relação a 2019, tá? Que pegando o prédio lá da Fernando Prestes, pegando 2019. Porque 20, 21, aí aquela anarquia, né? Aí aquela maluquice. Qual que é a meta agora? Qual que é o grande sonho agora do Sebrae ABC? Espalhar a cultura empreendedora para todos os municípios, que todas as crianças do ensino público tenham acesso à cultura empreendedora. Desafio para São Caetano, São Bernardo está engajado, Santo André está engajado. Você é professor de ensino fundamental, você peça, né, para o secretário para você poder levar esse programa, é gratuito, você vai dar apostila para a criança. Repito, não vamos formar patrão, não vou formar burguês. Eu quero que essa criança tenha a capacidade de decidir a história dela. Levar a educação financeira para dentro da sala de aula. Não é financeira, é comportamental. Comportamental. Não é só financeiro. Se a pessoa quiser ser um monge budista, não ganhar R$1 na vida, ele vai escolher isso por saber, por propósito, né? Então, a educação empreendedora para toda a região é um desafio. Tem algum lugar que está mais adiantado essa discussão? Avança um ano, recua o outro, aí São Bernardo, Santo André, e Ribeirão Pires, a Rosi faz um trabalho maravilhoso. Ela tem um engajamento muito forte dos professores. Eu tenho dúvida que mantendo essa marcha por 8 anos, você vai ter adolescentes aqui de 18, 16 anos entrando no mercado de trabalho com uma outra cabeça, uma outra visão, bem mais preparado. O Alan puxa minha orelha aqui e falava do BNDES, né, Alan? Exato. Mas tem um outro programa que a gente tem levantado muito aqui, que é o APL, de Tecnologia da Informação e Comunicação. O APL de TIC nós já tivemos, a gente precisa recuperar. São 11.405 empresas que o Código Nacional de Atividade Econômica é Tecnologia da Informação e Comunicação. Santa Catarina tem perto de 15 mil. Não tem como o ABC não ser reconhecido como uma área de densidade, de tecnologia, de inovação. Não e a tem bola como. Está com quem nisso para reconhecer? Está com o ITESC, está com o Sebrae, está com as prefeituras. Dá para sair esse ano ainda? O Alan está envolvido nisso. Dá para sair esse ano ainda? Tomara. Precisamos trabalhar a governança. Arranjo produtivo local de TIC. De TIC. Ah, mas vai vir mais dinheiro. Não estamos pensando em dinheiro. A gente precisa mostrar. Mas não é. A ideia é que as pessoas olhem para cá e não enxerguem só a indústria, que é importante, mas enxerguem a riqueza que a gente tem de inteligência inovadora, que é uma abundância enorme. Nós estamos perdendo talento para a Europa. A Europa está contratando os nossos talentos para trabalhar aqui no Brasil, online, para eles, pagando em euro. Ah, isso é ruim? Não sei se é ruim, né? Para ele não é, mas para ele vai ser, eu não sei, porque veja, ele vai gastar o dinheiro aqui, vai gastar o dinheiro no APC que ele está recebendo. E olha o reconhecimento do que a gente tem, do que a gente gera aqui. Fala. Eu li, a gente estava até discutindo isso com o Leandro. O Sebrae está com uma parceria com o BNDES para alguma linha de crédito. Como é que está isso? Tem isso já em... orientativo. BNDES desenvolve SP e outras linhas de crédito, banco de fomento, sempre tem um agente de risco, normalmente um banco comercial que intermedia, faz a operação, pega o dinheiro do BNDES e empresta
o empresário. Se o empresário não pagar o banco tem que pagar o BNDES. Esse componente de risco no Brasil é complicado. Num país onde até o passado é incerto, é complicado essa análise. Então não é fácil de você estruturar um projeto para pegar recursos, não é impossível. A dica é, eu quero pegar projeto linha boa, Banco do Brasil, Caixa Federal, para quem pretende investir em estruturação de compra de máquina de equipamento, para quem pretende pegar Banco do Povo, quem pretende pegar Desenvolve SP, qualquer linha, quero pegar FINEP, quero pegar PIP, que é inovação. Você precisa ter as suas contas estruturadas, a sua gestão na mão e você tem que ter clareza onde você quer chegar. Por mais entusiasmado que você esteja com a ideia, o papel do gerente do banco é ser um amigo chato, é desconfiar. É o papel dele, ele precisa fazer isso, porque ele precisa reduzir risco. Então não adianta ir naquela, quando você fatura mais ou menos, se eu comprar essa máquina você vai crescer, quanto seu faturamento? Eu acho que... Então não adianta que você não vai pegar o recurso, você precisa ir com a tua gestão melhorada, com os números ali que você comprove que você está dizendo, relacionamento com o banco. O banco não é agência de caridade, né? Ele vende dinheiro e quer receber, assim como eu vendo sanduíche, quero receber pelo sanduíche que eu estou vendendo. Eu preciso estruturar. Puxa, mas isso é muito difícil, dá muito trabalho, não sei fazer. Procura a gente te orienta. Dá para fazer. O professor Cláudio Barros Filho tem um vídeo dele que ele fala, né? Como que o cara fala que não é para você e você aceita, né? É para mim sim, aquele jeito dele, né? Você tem que ter brilho, né? Se várias pessoas conseguem, você também consegue. Vai conseguir. Deixa a gente te ajudar, não desista antes de começar, não. Boa. E ó, falando antes de começar, a gente está caminhando para o final aqui. Entrevista boa é assim, passa rápido demais e sempre fica com gostinho de quero mais para seguir atualizando. O Sebrae é um celeiro de pautas. Paulo Sereda sempre de portas abertas, sempre aí atento, disponível para atualizar os dados, as informações. Vamos seguir acompanhando de perto. E Paulo, tenho certeza que é a primeira de muitas aqui dentro do ABC em Off Negócios. À vontade para as suas considerações finais. Muito obrigado por virem aqui, muito obrigado por a gente falar. Um dos grandes desafios que a gente tem é fazer a comunicação chegar a quem precisa. Então, o que vocês estão fazendo para a gente aqui, valeu, muito obrigado mesmo. E sucesso. Amém, a nós. Porque vocês sempre fazem sucesso, mas é sempre bom desejar sucesso na comunidade. Conte com a gente, tem todo o corpo técnico aqui para vocês usarem, para a pauta que vocês quiserem, está à disposição. Aran, bora trabalhar bastante. Bora. Queria mais uma vez agradecer todo mundo, agradecer o Leandro, o Paulo. Foi incrível esse bate-papo, foi muito bom mesmo. Daria para ficar aqui horas e horas batendo papo. Não é nem é uma mentoria, uma mentoria, exatamente. Que é aquela, depois você vai fazer a minutagem, tudo que vale a pena é um guia. Exatamente. Então fica aí o convite para vocês acompanharem o programa e também sugerirem pautas, pessoas que possam passar por aqui. Estou muito feliz. Obrigado mais uma vez por esse espaço. Conte conosco, Matheus Rocha também aqui na produção dos trabalhos técnicos. Legal, pessoal. Valeu, você que está no YouTube, no Facebook, nas redes sociais. Até a próxima.